Fala, gateiros e gateiras, sejam muito bem-vindos a mais uma avaliação aqui no canal. Meu nome é Thiago e hoje a gente vai fazer a avaliação da ração Total Equilíbrio para gatos castrados de 1 até 7 anos de idade, beleza? Essa ração é uma ração considerada aí super premium. E antes de continuar aqui com o vídeo, quero te pedir para se inscrever aqui no canal se você não é inscrito ainda e já ativa o sininho para você sempre ser notificado quando eu lançar um vídeo novo aqui no canal, beleza? Então bora pro conteúdo. Bom, essa ração ela tem por volta aí de 35,5% de carboidrato, 39% de proteína, 11,1% de gordura, 6,1% de fibra e 8,3% de mineral. Então ela tem aí o nível de carboidrato um pouco alto, né? Tá na média das rações que a gente está vendo aqui nas avaliações, que fica por volta aí de 35%, né? Ela tem 35,5%, então é um nível de carboidrato aí um pouco alto. O nível de proteína quase atinge aí os mínimos de 40% que eu gosto de ver nas rações para gatos, né? Ele tem 39%, ainda assim é um nível bom de proteína para ração para gatos, beleza? O nível de gordura 11,1 ideal, 6,1 de fibra também ideal e 8,3 de mineral também ideal. Então ela tem um carboidrato aí um pouco alto e a proteína a gente pode considerar aí uma proteína boa sim, né? Apesar de não atingir os 40%, mas 39% ainda é um nível aí considerado até alto, levando em consideração a média de todas as rações que a gente avaliou aqui até agora, beleza? Agora, nos pontos a se considerar dessa ração, a gente tem a presença de uma carne em si nela, né, que é algo muito legal que eu gosto de ver, né? Ela tem aí carne mecanicamente separada de frango, né? Isso é algo muito positivo ao meu ver, né? Eu gosto de ver essa carne em si porque teoricamente é uma proteína de maior qualidade, né? Não quer dizer que a proteína das vísceras, por exemplo, igual farinha de vísceras de aves que tem nessa ração, né? E farinhas de peixe, não quer dizer que ela é uma proteína ruim, tá? Longe disso, é uma proteína boa sim. Mas, ao meu ver, a proteína de uma carne em si, ela tem uma qualidade maior ainda, beleza? E a gente não consegue ter uma ração somente com carne em si, né? A gente sempre vai ter, se tiver, né, a presença de uma carne em si, a gente vai ter a carne em si junto com algum tipo dessas farinhas, beleza? Então ela tem aí a presença de uma carne em si, que é um ponto positivo, ao meu ver. Ela também tem aí, né, a farinha de vísceras de aves e farinha de peixe. Se você é novo aqui no canal e não sabe o que é essa farinha basicamente eles retiram a umidade daquilo que eles estão utilizando e transformam numa farinha, né? Então a farinha de vísceras de aves, eles pegam as vísceras de aves, retiram a umidade e transformam numa farinha. A farinha de peixe, pega um peixe, retira a umidade e transforma em uma farinha, né? Então é basicamente uma proteína aí isolada, beleza? Agora, em relação aos carboidratos que a gente tem nessa ração, aí que vão dar essa consistência dura e seca da ração, a gente tem aí a presença do arroz e do milho, porém a gente não tem aí o trigo e a soja. Como você já sabe, eu não estou considerando a presença de grãos nas rações secas como um ponto negativo, porque quase todas, tirando as grain-free, né, vão ter a presença desses grãos para dar essa consistência seca e dura da ração. Então não é um ponto negativo. O que eu considero um ponto negativo é a presença aí da soja, né? Porque ela tem aí esse fitoestrogênio que pode causar um problema lá no futuro para o gato, talvez um problema de tireoide, como o hipertireoidismo, né? Só que essa ração também não tem a soja, então isso é um ponto positivo também. Ela tem aí um subproduto, né, que é o fígado de frango, né? É um ótimo subproduto porque ele é uma ótima fonte de vitaminas e minerais, e principalmente vitamina A. Então é um bom subproduto que a gente tem presente aqui nessa ração. Além disso, a gente também tem aí a celulose em pó, né, que vai entrar aí como fonte de fibras e trazer benefícios gastrointestinais para os nossos gatos. A gente tem aí também a levedura seca de cervejaria, né, que vai ter uma ação probiótica no gato, então vai facilitar a digestão e a absorção dos nutrientes, então é algo muito positivo também. A gente tem aí a polpa de beterraba, né, que também vai entrar aí como uma fonte de fibras, que impede a irritação da mucosa intestinal, mantém o colo saudável e aumenta o peristatismo do gato, então facilita aí a excreção das fezes, então é algo muito positivo também, um outro benefício gastrointestinal que essa ração possui. A gente tem aí também o extrato de yucca, né, que vai ter uma ação aí, diminuindo um pouco o odor das fezes do nosso gato, então é um benefício muito bom para nós humanos, né, que não vai ter aquela caixa de areia tão fedorenta. E a maioria das rações, na verdade, tem esse extrato de yucca, né, porque é algo basicamente que ajuda muito as fezes a ter um odor diminuído. A gente tem aí um componente que chama psyllium ou psyllium, eu não sei pronunciar direito esse nome, né? Que é uma fibra aí que ajuda em desordens gastrointestinais e no controle da diabetes, né? Esse composto aqui, que eu me lembre, é a primeira ração que possui esse composto, eu nunca tinha visto ele
presente nas rações, e ele é um composto muito bom, né? Porque gatos que têm aí problemas gastrointestinais, ele ajuda nessa manutenção desse problema e também ajuda aí na manutenção de gatos diabéticos, ou ajuda aí também um pouquinho na prevenção da diabetes. Então é um ótimo composto. A gente tem aí também o hexametafosfato de sódio, né, que vai ter ação aí na saúde bucal do nosso gato, prevenindo aí que ele venha a ter várias formações de tártaro, então é um ótimo componente também. A gente tem aí a levedura enriquecida com selênio, se eu não me engano, essa é a única ração que tem isso também. Eu não me recordo de outra que tenha, né? Talvez tenha também, mas eu não estou me recordando no momento, né? Que tem atua aí trazendo uma proteção antioxidante para o organismo do gato. Para vocês que não sabem, as nossas células, quando elas sofrem alguma ação oxidante, então elas podem causar um efeito, causar um câncer no nosso gato, um tumor no nosso gato, né? A ação oxidante de células também pode causar aí problemas de demência no nosso gato, então fazer com que o nosso gato na velhice tenha algum problema aí, cerebral, algum problema de demência, como exemplo, né? Então essa levedura enriquecida com selênio ajuda muito nessa proteção antioxidante e também ajuda no metabolismo do hormônio tireoidiano, né? Então um gato aí que às vezes vai ser mais predisposto a ter um hipertireoidismo lá no futuro, esse composto ajuda aí a prevenir um pouco esse problema, então é um ótimo composto também. A gente não tem aí a presença de conservante, corante, nem palatabilizante artificial, então isso é algo muito positivo, né? Porque muitas rações eu via, igual até agora, todos os pontos que eu falei aqui são pontos positivos, né? E a grande maioria das rações, às vezes eu falava todos os pontos positivos e no finalzinho vinha um conservante artificial, né? Vinha um BHA e um BHT, né? Só que essa ração não tem o BHA e o BHT também, né? Não tem corantes e nem palatabilizante artificial, então isso é algo muito positivo também. Ela tem aí palatabilizante, né, que é a base de frango, então não é um palatabilizante artificial, mas ele tem um palatabilizante que é a base de frango, né? Antigamente eu considerava esse palatabilizante um ponto negativo, porque eu achava que se eles adicionassem palatabilizante, quer dizer que talvez a ração não seja tão saborosa para o nosso gato, então tinha algo de errado por trás disso. Mas hoje em dia eu não considero mais um ponto negativo, né? A adição de um palatabilizante natural pode ser algo positivo, sim, principalmente para gatos muito seletivos naquilo que eles comem, né? Então se o seu gato ele é muito enjoado para comer, fornecer um alimento que tem palatabilizante pode facilitar que ele venha a ingerir o alimento, né? Já que vai ficar mais atrativo para ele. A gente tem a presença de transgênicos nessa ração, né? Eu, particularmente, Thiago, não considero a presença dos transgênicos um ponto negativo, porque a gente não tem artigos ainda que nos mostrem que a alimentação a longo prazo com alimentos que possuem transgênicos predispõe o nosso gato a ter algum tipo de problema, né? Mas se você que está me assistindo aí do outro lado da tela considera a presença de transgênicos um ponto negativo, se sinta livre aí para considerar, beleza? E por último a gente tem aí a presença de L-carnitina, tem a presença de ômega 3 também, e probióticos e prebióticos, então é algo muito positivo. A gente só não tem aqui o ômega 6, né? Mas entre o ômega 3 e o ômega 6, o ômega 3 fornece muito mais benefícios para os nossos gatos, né? Então fornece benefícios de prevenção de problemas renais, benefícios neurológicos, né? Benefícios cardiológicos, benefícios na pele do nosso gato. Então são diversos benefícios que o ômega 3 possui, apesar de não ter o ômega 6, né? Que também tem alguns benefícios, ser um ponto negativo, mas isso não torna a ração tão ruim, né? Se não tivesse o ômega 3, né, talvez eu ficaria um pouco com o pé atrás, porque eu acho o ômega 3 um aditivo importantíssimo nas rações para os gatos, né? Mas o ômega 6 a gente consegue aí sobreviver sem um pouco dele, beleza? E a gente tem os probióticos e prebióticos, né? Muitas das rações a gente via só os prebióticos, a gente não via esse conjunto de probióticos e prebióticos, né? Mas essa ração aqui a gente tem os probióticos e também os prebióticos, né? As maritacas agora decidiram cantar e atrapalhar o meu vídeo, vocês estão percebendo, né? E é isso, gente, eu vou fazer o resuminho aqui agora para vocês, né? Ao meu ver, eu gostei muito dessa ração sim, beleza? Apesar de que, como ponto negativo, o que a gente vai ter nessa ração? Um nível de carboidrato um pouquinho alto, né, 35,5%, né, e a não presença aí do ômega 6, né, só isso basicamente que a gente vai ter aí como ponto negativo, né, como ponto positivo a gente vai ter um nível interessante de proteína, 39 é um nível interessante sim, né, fica bem acima da média aí das rações que a gente está vendo, então tem um nível interessante de proteína. A gente tem a presença de uma carne em si, né? A gente não tem a soja, a gente tem esse subproduto que é o fígado de frango, que é um bom subproduto. A gente tem a celulose em pó, tem a levedura seca de cervejaria, tem a polpa de beterraba, tem o extrato de yucca, tem o psyllium, né? Tem o hexametafosfato de sódio, tem essa levedura enriquecida com selênio, né? A gente não tem os conservantes artificiais, não tem corantes artificiais, não tem palatabilizantes artificiais, né?
E se você também, né, considerar como ponto negativo, você pode considerar estrangênico, eu não considero. E continuando com os pontos positivos, a gente tem aí também a L-carnitina, o ômega 3, probióticos e prebióticos, então são diversos pontos positivos contra pouquíssimos pontos negativos. Então, no geral, eu gostei dessa ração sim. Se você quiser comprar ela, tem a minha aprovação, né? Se você quiser comprar ela na minha loja, melhor ainda, né? Eu tenho a minha loja Produtos Pet, que eu deixo o link aqui embaixo na descrição, né? E se você comprar lá, você vai estar contribuindo e muito para o meu trabalho aqui no YouTube. Eu vou agradecer demais, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo.